é com Nadia Succhi. Ela falará sobre a filósofa alemã, americana, que é Hannah Arendt. Nadia Succhi é formada em psicologia, tem mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é também psicanalista. Escreveu um livro chamado A Banalidade do Mal, em Hannah Arendt, a editora da Universidade Federal de Minas Gerais. Um segundo livro, Hannah Arendt, Pensamentos, Reflexões e Memórias, também pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais. E colaborou numa obra coletiva que é Origens do Totalitarismo, 25 anos depois, pela editora Relume do Mará. Nadia Succhi, sua conferência sobre a filósofa Hannah Arendt. Olá a todos. Eu vou começar dando alguns dados biográficos da Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma judia alemã nascida em Hannover, na Alemanha, em 1908 e morta em 1975 em Nova York. Ela era uma mulher dotada de grande magnetismo, fazendo questão de ser feminina sem ser feminista. Ela teve como Rosa Luxemburgo uma aversão aos movimentos emancipatórios femininos de sua época e fazia questão de afirmar o que ela chamava la petite différence. Em uma entrevista a Günter Gauss na televisão alemã em 1964, diante da afirmação de que ela seria a primeira mulher a receber um convite para proferir conferências numa universidade tradicional americana, ela retruca que não é necessário que para ser filósofo deveria ser um homem, que uma mulher também poderia ser filósofa. Quando ela foi fazer, em 1953, tais conferências na Universidade de Princeton, insistiram no ponto em que ela seria a primeira mulher a receber tal convite, ela se sentiu muito irritada e, de forma exasperada, ela disse que sentir-se a única mulher a fazer tal coisa era como se ela fosse considerada também como uma judia de exceção. Uma mulher em exceção era como se fosse uma judia de exceção. Tal tipo de tratamento deixava Hannah Arendt muito irritada. Bom, Hannah Arendt doutorou-se em filosofia precocemente, aos 23 anos, em 1929, com uma tese sobre o conceito de amor em Santo Agostinho. E ela foi aluna de brilhantes pensadores alemães, como Heidegger, o Jaspers, e seu destino filosófico parecia já traçado até a ascensão dos nazistas em 1933, que interrompeu seus projetos teóricos. Com a crescente onda do antissemitismo na Alemanha, Hannah Arendt abandona seus projetos filosóficos e engaja-se politicamente num grupo sionista, e disso resulta a sua prisão e a sua fuga ilegal para a França, para Paris, onde ela permaneceu até 1941. A partir dessa época, ela emigra para os Estados Unidos, onde permanece até sua morte em 1975. Entre 1933 e 1975, Hannah Arendt viveu como apátrida nos Estados Unidos, como uma refugiada política, e essa condição marcou profundamente a sua reflexão política. Hannah Arendt conquistou sua posição no cenário político e teórico após a publicação do Origens do Totalitarismo. Nesta obra de 1951, ela mostra que o fenômeno totalitário revelou que não existe limites às deformações da natureza humana e que a organização burocrática de massas baseada no terror e na ideologia criou novas formas de governo e dominação cuja perversidade nem sequer tem grandeza.
Mais tarde, em Eichmann e Jerusalém, 1963, ela volta a trabalhar essa ideia, apontando para o fenômeno contemporâneo da banalidade do mal, onde o mal perde toda a sua grandeza demoníaca e se torna algo banal, sujeito à indiferença de quem a pratica e muitas vezes de quem a testemunha. Esta é sua obra mais polêmica, Eichmann e Jerusalém, porque é onde Hannah Arendt denuncia o papel das lideranças judaicas no extermínio nazista da Segunda Guerra Mundial. Passemos a considerar um pouco sobre o seu pensamento e sua importância. Uma leitura da obra de Hannah Arendt implica um certo esforço de decodificação, pois as linhas de ordenação do seu pensamento não são óbvias e não se encontram apenas nos seus enunciados, mas também nas inquietações que estruturam seus trabalhos. Hannah Arendt elaborou um dos quadros teóricos e históricos mais fundamentais para a compreensão crítica do difícil século XX, em que a ruptura totalitária pôs em xeque a tradição ocidental. Com grande originalidade e perspicácia, Arendt inovou na análise do antissemitismo, do imperialismo e do totalitarismo. Sua atitude crítica e inventiva, sempre pronta a julgar os acontecimentos, sem receita prévia e sem o consolo de uma explicação totalizante, encontra-se em toda a obra desta grande intelectual. Com sua análise do fenômeno totalitário, Hannah Arendt forneceu instrumentos para se pensar os desastres da nossa contemporaneidade, com suas análises sobre o espaço público. Descendo ao inferno moderno diante do terror do incompreensível, ela retomou o conceito kantiano de mal radical. No entanto, Hannah Arendt conseguiu perceber as ambiguidades das situações políticas e sempre buscou brechas para a luta. Daí porque se explique a enorme atualidade do seu pensamento. Seus textos hoje são traduzidos e publicados em todo o mundo, bem como os livros e as análises de sua obra servem como ponto de partida para muitos esforços que visam compreender a nossa contemporaneidade. A fim de compreender o pensamento arendtiano, muitas vezes de difícil penetração, é preciso ter em mente que ele se elaborou à sombra das rupturas com a tradição. Ele inicia-se com a análise crítica da ruptura totalitária. As catástrofes políticas do século XX foram responsáveis pelas reviravoltas em seu pensamento, que se viu forçado a partir de então a confrontar-se com o passado, a fim de liberar as categorias políticas que permitissem compreender o que é a política e quais as alternativas no presente e no futuro. Daí porque seus textos estão repletos de referência à antiguidade greco-romana. O retorno arendtiano ao passado é muitas vezes mal interpretado como um pensamento nostálgico que se limitaria a lamentar a perda da antiga dignidade da política no contexto das atuais sociedades administradas. Mas para se compreender o retorno arendtiano ao passado, é necessário reconhecer quais os pensadores com os quais e contra os quais Hannah Arendt estabeleceu um diálogo que lhe permitiu renovar a compreensão do passado e do presente políticos. Marx, Kierkegaard e Nietzsche anteciparam no campo do pensamento este esgarçamento da tradição. Kierkegaard salienta o papel do homem como sofredor, ao invés do ser racional. Sua dúvida é resolvida pela fé e não pelo código cartesiano. Nietzsche também se opôs ao conceito tradicional do homem como ser racional. Marx, de um outro ponto de vista, mostrou a incompatibilidade entre o pensamento clássico e as condições políticas da modernidade. O homem é mais um animal laborans do que um animal racional.
O ponto de partida para a compreensão do pensamento arendtiano é conhecer o estatuto conferido por ela ao fenômeno totalitário como um evento político de ruptura. O tema da ruptura é, pois, o tema subjacente à sua posterior reflexão política e filosófica. A partir da análise dos terríveis traços empíricos do totalitarismo nazista e stalinista, Arendt conclui que aí se inaugurava uma forma de dominação sem precedentes na história do Ocidente, o que impunha dificuldades extremas à sua própria compreensão. Hannah Arendt descreve o fenômeno totalitário como uma forma de dominação própria da modernidade, baseada na organização burocrática das massas, no terror e na ideologia. E na raiz do totalitarismo estão o antissemitismo moderno, com recortes mais políticos do que raciais, e o imperialismo surgido nas sociedades europeias do século XIX. Nos ensaios sobre as revoluções francesas e americanas, Hannah Arendt destaca a importância da ação conjunta como fonte de autoridade. A palavra e a ação, para se converter em política, requer a existência de um espaço que permita o aparecimento da liberdade. Ela aponta para a tarefa de iluminar e restaurar a importância deste mundo político, tão obscurecido na vida contemporânea. Dentre as suas obras mais conhecidas, eu vou citar algumas e dizer sucintamente de que elas tratam. Entre o passado e o futuro, de 1954, encontra-se todo o temário da obra arendtiana, ainda que de forma dispersa. Essa obra constitui um excelente ponto de partida para uma tentativa de interpretação do seu pensamento. É um bom começo para o estudo da obra de Hannah Arendt, a começar pelo Entre o Passado e o Futuro. Em A Condição Humana, uma obra de 1958, ela trata da questão da velocidade crescente da inovação tecnológica e da ampliação do conhecimento científico, como uma das facetas determinantes da sociedade contemporânea. Neste mesmo livro, ela vai tratar das atividades humanas classificadas como labor, trabalho ou fabricação e ação, e prenuncia, eu cito Arendt, uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, sem a única atividade que lhes resta. Certamente nada poderia ser pior. Fim de citação. Alguns temas tratados em As Origens do Totalitarismo continuam a ser tratados aqui, na Condição Humana. O problema dos povos deslocados, the displaced people, em função das guerras civis, dos refugiados que se multiplicam em todo o planeta, permanecem na agenda, assim como os temas da limpeza étnica, das minorias, da sociedade de massa, da solidão do homem da massa, que estão hoje ainda na ordem do dia. Em Homens em Tempos Sombrios, de 1968, é uma coletânea de ensaios que mostra a retração deliberada da vida ativa para a reclusão, uma contingência em que se encontraram muitos teóricos, muitos intelectuais que ela trata nesse livro, da vida que ela trata nesse livro. A Vida do Espírito, sua última obra, é uma obra inconclusa, onde ela analisa a atividade humana, o pensar, o querer e o julgar, a vida ativa. O pensar e o querer ficaram concluídos e o julgar está inconcluso. Para ela, o campo do pensamento é o campo do diálogo consigo mesmo, e o campo da política é o diálogo no plural, que surge no espaço da palavra e da ação, o mundo público, cuja existência permite o aparecimento da liberdade. Quase 30 anos após sua morte, no próximo ano fará 30 anos da morte de Hannah Arendt, é crescente
o interesse que o pensamento arendtiano vem suscitando entre as principais correntes da filosofia política contemporânea, o que pode ser atestado pela vastidão da literatura secundária ocupada em discutir e comentar aspectos os mais diversos de sua obra. Hannah Arendt foi uma pensadora criativa e paradoxal, a ponto de inspirar uma infinidade de interpretações que às vezes se chocam. Por isso, corre-se o risco de encerrar o pensamento arendtiano em moldes rígidos. Algumas críticas são recorrentes em relação à obra dessa pensadora. Uma pensadora que não se enquadra nos cânones políticos usuais, direita, esquerda, conservadora, liberal, e também não se enquadra nas disciplinas acadêmicas, filosofia, teoria política, história. Ela não se considerava uma filósofa e dizia que seu ofício estava mais próximo de uma teórica política. Ela sabia dessa dificuldade em se encaixar e, por outro lado, ela era vista com suspeita pela esquerda por ter qualificado num só bloco o nazismo como o stalinismo como vertentes do totalitarismo. Ao definir sob um tripé organização burocrática de massa, ideologia e poder, nazismo e stalinismo aproximaram para Hannah Arendt. Outra linha de críticos que apontam seu pensamento como contraditório, ao mesmo tempo que ela aponta a esperança do novo inerente ao fenômeno revolucionário, ela advertia também sobre os seus descaminhos. Ela salientava de um lado a importância da autoridade como categoria política e de outro lado a significação da desobediência civil. E assim poderemos encontrar outros pontos que nos parecem contraditórios. Uma outra crítica grande que Hannah Arendt sofreu foi em relação ao seu livro Eichmann em Jerusalém, sobretudo por parte de uma grande parte da comunidade judaica. Diante de uma famosa carta de um teólogo judeu, Scholem, que dizia que ela não amava o povo judeu, ela responde: eu nunca amei um povo ou comunidade em particular, nem o povo alemão, nem o americano, nem o francês, nem a classe operária. Na verdade, o meu amor é pelo mundo. Esse pensamento enraizado na particularidade, na contingência da vida experimentada, é uma forma de abertura do seu espírito em relação ao mundo. Seu olhar, um olhar que desloca o tempo todo para a realidade, não é um olhar fixo, enquadrado, pode-se dizer que é um olhar inspirado pelo amor mundi. Bom, em relação às obras da Hannah Arendt para o português, para o iniciante, existe uma bibliografia bem vasta no Brasil hoje, de livros em português, escrito por arendtianos brasileiros, e eu gostaria de citar alguns, para quem está iniciando no estudo de Hannah Arendt. O primeiro é o livro do André Duarte, O Pensamento à Sombra da Ruptura, Política e Filosofia em Hannah Arendt, que é um livro bem abrangente e de uma fácil penetração, uma linguagem muito clara. O outro é o livro que introduz praticamente o pensamento de Hannah Arendt no Brasil, que é o do Celso Laffer, Pensamento, Persuasão e Poder, de 1979, e um outro de 1988, A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. Importante saber que Celso Laffer teve um contato direto com a Hannah Arendt, porque foi provavelmente o único brasileiro que foi seu aluno. E
um outro livro bem atual, de 2001, é o livro do Eduardo Jardim, organizado pelo Eduardo Jardim e o Newton Pinhoto, que tem um grande grupo de estudiosos de Hannah Arendt. Ele se chama Hannah Arendt, Diálogos, Reflexões e Memórias, que também aborda um amplo temário do pensamento da nossa filósofa. Podemos passar para uma conversa? Não, tá. Ô, Nádia Succhi, você que estudou, fez tese sobre a Hannah Arendt, e no começo da sua palestra você falou que o livro, aliás, a tese da Hannah Arendt de doutorado foi em filosofia sobre o conceito de amor em Agostinho. Você poderia falar rapidamente qual que seria, de que trata exatamente essa tese da Hannah Arendt? Porque eu estou perguntando isso pelo seguinte: ela inicia sua vida acadêmica, o conceito de amor em Agostinho, e depois termina com a expressão amor mundi, né? Aquela resposta que dá ao Scholem sobre se ela amava o povo judeu, ou, no fundo, ela responde, né, o amor ao mundo e não à comunidade específica. Por isso que eu estou perguntando sobre o conceito de amor. É interessante a sua observação, porque é quase como se fosse um fio condutor da sua reflexão, o conceito de amor. É como se a tese em Santo Agostinho, que ela escreve aos 23 anos, marcasse toda a sua trajetória, né, a trajetória do seu pensamento. Bom, nessa tese, ela trabalha com um conceito que, na verdade, marca toda a sua reflexão política, que é o conceito de natalidade. Um conceito fundador na sua política e um conceito agostiniano em que ela... em que esse conceito significa o seguinte, que cada ser humano é uma novidade no mundo. Cada ser que nasce, ele introduz algo inteiramente novo no mundo. E em cada morte, o mundo perde algo inteiramente original. Então, essa contingência da novidade, o ser humano fundando algo inteiramente novo, essa ideia que ela traz para a política, onde faz que o conceito de fundação na política se torne o seu conceito mais importante. Outro conceito também que é tirado de Kant, que é o mal radical, né? Qual seria, para nós, para o espectador, qual que seria esse conceito de mal radical baseado no filósofo Immanuel Kant? Bom, Kant, é importante lembrar que ele foi uma grande referência para Hannah Arendt. E ela dizia que enquanto ela trabalhava, ela tinha sempre presente a presença do Kant por perto, inspirando seu pensamento. O conceito de mal radical em Kant é importante no sentido de que ele não trata o mal como anteriormente na tradição filosófica se tratava, como falta, como ausência ou como privação, né? Então, o mal tratado anteriormente como o não ser, como ausência do bem ou como contrário ao bem, a partir de Kant ele sofre um outro tratamento. O mal é considerado, do ponto de vista ético, é o mal no homem, o mal enraizado no homem. E não é o mal como uma falta, mas o mal como uma positividade. Ou seja, algo que decorre da própria liberdade humana. A possibilidade para o bem e a possibilidade para o mal. A opção trágica, o tempo todo, a tensão que existe entre o bem e o mal na escolha humana. Bom, então, Hannah Arendt parte da concepção kantiana, no sentido de que o mal é uma positividade e o mal está enraizado. Enraizado no próprio ser humano. Ela faz essa formulação no final de Origens do Totalitarismo, quando ela começa a explorar a profundidade da catástrofe do mal totalitário, principalmente
no que se viu nos campos de concentração. Mais tarde na sua vida, ela dizia que o mal não é radical. Ela passa a negar esse conceito que ela admitiu nesse período e conclui que a única coisa que é radical é o bem. Eu acho que então a gente voltaria aí para o conceito de amor em Santo Agostinho. Ela acaba retomando isso. Então, bem mais tarde, quando ela escreve A Vida do Espírito, ela conclui que a única coisa que é radical no homem é o bem. Ou seja, a única coisa que está enraizada. Mas, de qualquer forma, o conceito de mal radica, vamos dizer assim, nasce com a decisão humana. O homem que decide livremente, sim, pelo seu querer, decide praticar o mal. Ele não é, como você falou, não é a ausência de um bem, não é o não ser, né? Seria uma espécie de um contrário do ser, mas que o mal é uma decisão puramente da vontade humana. Sim, agora isso é um pouco complicado isso, porque o homem não opta por fazer o mal. O homem não é um demônio. Só um demônio faria a opção clara pelo mal. Mas, como Kant coloca, o homem aceita desviar do bem. Ele aceita por ser movido pelas paixões. Mas ele não opta deliberadamente pelo mal. Isso aí, aceitar isso, derrubaria toda a construção kantiana da lei moral. Eu lembro, se não me engano, da Condição Humana, lá no início do livro Condição Humana, ela faz uma pequena referência às viagens interplanetárias, satélite, etc., e nota que o homem sempre está exilado. Né? Sempre o sentimento de exílio, não está na sua terra e tal. E ao falar da chegada da Lua, etc., ela vai dizer que o homem está sempre se alienando, e a suprema alienação, mais moderna alienação, é essa vontade de fugir da mãe terra, fugir da terra. Né? E ela relaciona a alienação com as viagens através de satélites, etc. Uhum. Que é uma coisa curiosa, o homem está sempre fora da sua origem, da sua terra. Uhum. Uhum. Ela é importante essa reflexão, porque a condição humana se inicia junto com o que a gente pode chamar a era moderna, né, o surgimento da bomba atômica e de certa forma, Hannah Arendt prenuncia toda essa alienação que já ocorria, mas que hoje se torna muito mais visível, muito mais patente, né? Essa alienação do homem em relação à terra, em relação à natureza, em relação ao espaço público e em relação a si mesmo. Né? Ela chega a falar, no final da Origens do Totalitarismo, da perda de si mesmo, como uma das características do homem da massa. De um desenraizamento do espaço político, né, que levaria o homem a um retraimento e um isolamento, diferentemente da solidão. Ela trata a solidão como algo humano, como algo necessário para o pensamento, como uma característica humana, não no sentido negativo ou pejorativo. Então, nesse sentido, ela diferencia o que é a solidão necessária para a atividade do pensamento e o isolamento próprio de uma retração do espaço público. O espaço público é o espaço da ação, seria isso? Da política, no caso, como ela diz. E o espaço de pensamento, ou atividade de pensamento, está uma atividade da pura solidão. O pensamento fica isolado, deve se isolar solitariamente para exercer a sua função. Ao passo que a política é essa confusão que é a ação junto com outras milhares de pessoas. É o espaço da comunicação, entre homens, né? Outra coisa importante que você falou aí é essa ruptura entre o passado, a tradição e o presente. Qual foi a causa dessa ruptura? Por que nós esquecemos dessa tradição, ou negamos essa tradição e ficamos nesse mundo tão alienado, tão perdidos aí? Bom, eu acho que a Hannah Arendt, como eu apontei aqui
nos dados biográficos, ela tinha uma carreira filosófica de antemão quase já traçada por ser herdeira de Jaspers, por ser herdeira de Heidegger. No entanto, as contingências políticas, né, e principalmente o que ela marca isso, e ela comenta isso muito, o incêndio do parlamento alemão, deu a ela uma consciência de uma ruptura. Né? Algo se rompeu. O mundo, para ela, não seria como antes, o seu pensamento não poderia fluir como antes. Algo de muito grande acontece. Ela chega a dizer, nesse momento, que ela abandona a filosofia para nunca mais voltar. No entanto, ela vai voltando através da política, a filosofia, e seu pensamento toma um outro rumo. Né? Quando ela faz uma outra ruptura, eu tô tentando localizar as rupturas que ela viveu para poder fazer uma reflexão mais ampla do que seria uma ruptura maior. Quando ela tenta compreender o que aconteceu dentro dos campos de concentração, ela recorre ao seu diálogo com os outros filósofos. Ela recolhe, ela retoma um diálogo com toda a filosofia da tradição, com a Grécia, com Roma, com os modernos, e não encontra categorias de pensamento, categorias filosóficas que poderiam explicar o que estava acontecendo no mundo dos campos de concentração. O problema do terror, a forma em que se impunha a ideologia, a característica da dominação totalitária, que não podia ser explicada com base na tirania dos antigos, não poderia ser explicada com base no despotismo, nem no governo absoluto. Era uma coisa inteiramente nova, uma forma inteiramente nova de política, que deu a ela uma consciência que as categorias da tradição não explicavam o que acontecia no mundo tal qual ela assistia. Que era necessário, então, criar novas categorias de pensamento para se compreender o que estava acontecendo. Quando ela estabelece um diálogo com Kierkegaard, com Marx, com Nietzsche, que são os filósofos que ela escolhe para esse diálogo, principalmente, não que ela não dialoga com outros, como Hobbes, por exemplo, é muito interessante como ela trata Hobbes, mas ela vê que esse esgarçamento, essa ruptura, já estava se processando desde o século XVIII. Não existia um fio contínuo na história. Não é? A história, tal como ela estava concebendo, era uma história de rupturas. E a tragédia do século XX apontava para isso muito bem. E todo o seu pensamento foi no sentido de tentar compreender essas rupturas, mas com um objetivo de dar sentido a uma dignidade na política. O que pode ser a política hoje e que perspectiva que nós temos para a política no futuro. Então, é um pensamento que, fundado em cima da catástrofe, da tragédia humana, mas todo com vistas à possibilidade de uma dignidade da política, né? Outro livro que você citou aí, que é o Eichmann em Jerusalém, ela cobriu, né, como jornalista, né, o julgamento do Eichmann, e depois escreve esse relato, que é o Eichmann em Jerusalém, e causa uma grande polêmica, sofre uma série de críticas devido às suas afirmações. Da expressão banalidade do mal, que é conhecida. Mas qual que foi a crítica, aliás, qual que foi a afirmativa dela que causou tanta polêmica ao falar desse julgamento? Bom, é muito interessante a participação, que ela vai para Israel para cobrir o julgamento do Eichmann, quase como uma voluntária. Hannah Arendt teve que fazer um esforço muito grande para participar desse julgamento. E a crítica maior que ela faz, quer dizer, eu acho que o livro é um livro maldito, ainda considerado, atualmente ainda é considerado um livro maldito, né? Mas a maior crítica que ela faz, né,
embora existem várias críticas nesse livro que feriram, né, susceptibilidades, a maior crítica é o fato dela ter apontado a participação de lideranças judaicas no Holocausto. Bom, muito pesado dizer isso, né? Mas ela estuda, né, com um certo virtuosismo, procurando fontes, confirmando, procurando evidências. Ela gastou muito tempo nessa pesquisa da participação de líderes locais, de rabinos de pequenas aldeias, que favoreceram o governo alemão do ponto de vista de entregar a lista do nome dos judeus da aldeia e, às vezes, participação até mais concreta no sentido de transações comerciais, de reuniões que foram documentadas entre líderes e governo, e isso aí com nomes de pessoas que ainda estavam vivas, ou de famílias que ainda estavam vivas, que tinham sobrevivido. Pessoas que estavam em Israel e que faziam parte do governo do Estado de Israel, e isso provocou uma reação muito forte. Inclusive, ela perdeu muitos amigos nessa denúncia que ela fez, amigos judeus nos Estados Unidos, e ficou bastante marcada, não é? A partir dessa denúncia. Um outro fato que provocou um mal-estar muito grande no Eichmann em Jerusalém está no próprio fato dela mostrar o mal sem grandeza nenhuma grandeza, o mal como uma coisa inteiramente banal, uma coisa que que não provoca escândalo nenhum, que pode ser, inclusive, confrontado com apatia, com indiferença. Isso é muito chocante, principalmente pelo tratamento que o governo de Israel quis dar ao caso Eichmann, colocando o Eichmann dentro de uma jaula e tratando-o como um monstro, como um demônio, como uma besta. E o Eichmann era um homem um funcionário exemplar da Volkswagen na Argentina, um homem de forma chocante, né? Surpreendentemente um homem comum, um pai de família, querido pelos filhos, e que soube realizar muito bem a tarefa de ser um dos encarregados pela morte de milhões de pessoas, né? Então, isso é muito chocante. Eu diria que isso chocou não só a comunidade judaica, mas isso choca todo o pensamento ocidental, e isso continua chocando. Tirar a grandeza do mal e trazer o mal para tão próximo, né? Isso é muito chocante, continua sendo chocante. E ela foi muito corajosa de apontar para isso, de enfrentar a oposição e de insistir nisso. E a Hannah Arendt nunca abriu mão dessa posição. Apesar de, na vida do espírito, ela dizer que só o bem é radical, ela continua dizendo que o grande inspirador do seu pensamento continuava sendo o Eichmann. Inclusive, nesse livro, ela analisa a figura do Eichmann como um funcionário, como você já disse, um funcionário comum, podia ser qualquer outra pessoa, né? Não exatamente ele, mas qualquer pessoa assumiria esse cargo e cumpriria bem uma tarefa. Tanto é que ele não é responsável por aquela ação. Ele passa para, se é que há uma responsabilidade, ele passa para o Estado, pelo governo alemão. Ele simplesmente um funcionário. Tanto é que não se sente culpado de nada. Ele cumpriu com uma ordem que via de cima, e assim ele foi um bom funcionário, sem ter nenhuma conotação ética, moral, etc. Sim, isso na consciência do Eichmann. Embora Hannah Arendt fala que existe, apesar de existir uma responsabilidade coletiva, a culpa é algo individual. A responsabilidade é coletiva, a culpa não pode ser coletiva, mas a culpa é individual. E ela se encontraria aí também, tanto no
no estatuto jurídico quanto num estatuto religioso. Quer dizer, ela não negou a responsabilidade e nem a culpa do Eichmann. E ela reagia com muita força quando se dizia que qualquer um de nós seria um Eichmann, que o Eichmann dentro de nós. Ela negava isso, ela dizia assim que não poderia nós todos sermos Eichmann, como também não poderia ninguém ser um Eichmann, que o fenômeno Eichmann era um fenômeno do homem da sociedade de massa. E que de tal forma isso deveria ser encarado. Agora, o Eichmann, ele é o grande inspirador do pensamento da Hannah Arendt até a sua morte. Ela coloca no extremo, né, essa inspiração, o Eichmann como o homem que não pensava, e no outro extremo, o outro grande inspirador da sua vida, o Heidegger, como o puro pensar. Se de um lado, os dois polos, se de um lado nós tínhamos o Eichmann como vazio de pensamento, o homem que não pensava, no outro extremo nós temos o Heidegger como puro pensar. E é interessante considerar isso, falar no Heidegger aqui agora, porque o Heidegger, num dado momento da sua vida, aderiu à política nazista. Tanto quanto o Eichmann aderiu à política nazista de formas diferentes. Mas tanto o não pensar como o puro pensar são desastrosos. E ela chega a essa conclusão na sua última obra, A Vida do Espírito, em que a atividade do pensamento, quando ela não é acompanhada do julgamento, ela pode ser catastrófica. Então, o pensar por si não é suficiente para o homem não praticar o mal. O pensar, ele deve ser acompanhado de um julgamento, do julgar. E o julgar, enquanto pensar, ele é possível no espaço privado, no espaço de retração, o julgar é necessário que se faça no espaço público, no espaço da pluralidade. Agora, uma outra obra que você citou também aí, que é o Homens em Tempos Sombrios. Ela faz uma série de artigos sobre o João 23, outras pessoas, tal, Heidegger, Jaspers, etc., isso. Russell, né? Isso. Por que ela analisou, né, o Papa João 23? Por que ela analisou logo essa figura que não tem nenhuma ligação enquanto pensador, enquanto filósofo, ou enquanto político, vamos dizer assim? Bom, nessa que atraiu na Hannah Arendt analisar logo o João 23? Pois esse é um dos paradoxos do pensamento dela, né? Ela não está tratando, ela não traz à tona não só o pensamento de filósofos e de políticos aí nesse livro, né? Os Homens em Tempos Sombrios. Ela traz também o pensamento do Lessing, né? Do poeta, da Rosa Luxemburgo, do João 23, não é? Então mostra exatamente uma característica do pensamento da Hannah Arendt, um pensamento sem balizas, um pensamento sem apoio em referências convencionais. Ela tem uma liberdade para fazer a sua escolha, para poder pensar. É uma coisa muito bonita isso nela, né? Então ela transita aí entre um Papa católico e um Heidegger, que foi o grande amor da juventude dela, um Jaspers, com muita liberdade. Agora, eu não vejo particularmente, eu não vejo algo surpreendente em ela trazer o Papa João 23 como uma figura representando um homem nos tempos sombrios, não é? Dado o papel que esse Papa teve de ruptura com uma série de padrões e convenções da Igreja. Ele introduz, de fato, algumas coisas muito novas, né? E Hannah Arendt não deixa de ser uma herdeira de Santo Agostinho na sua concepção de amor cristão, né? Outro autor que ela analisa, que é o Hermann Bloch. Hermann Bloch escreveu um livro, para mim, importantíssimo, que é A Morte de Virgílio.
é o poeta Virgílio, que nos seus últimos dias pede que a obra seja queimada, pede ao imperador, que era amigo dele, para queimar suas obras. Lógico que a obra não foi queimada, depois publicado posteriormente, etc. Esse Hermann Brock é um escritor judeu, né, do século XX, XIX, também viveu essa angústia de ser um intelectual no mundo em tempos sombrios, vamos dizer assim. Né? E eu acho que a obra da Hannah Arendt, ao analisar esses homens, esses grandes homens, Brecht, Rosa Luxemburgo, Hermann Brock, etc., ela também se vai colocar justamente as pessoas que viveram, como ela, frente ao terror que estava acontecendo, frente a essas duas guerras e, claro, o stalinismo, o nazismo, etc. É um dilema muito grande, como você já disse, um dilema do pensador frente ao mundo, frente à realidade, que é um mundo que está aí não só em ruína, mas também com todos os sistemas totalitários, etc. Qual que é o papel do filósofo, qual que é o papel do pensador, né, que não quer participar da política, mas no fundo ele é obrigado, ele sofre essa ação da política na sua vida particular? Qual que é o papel de um pensador? Interessante ela falar dos homens em tempos sombrios, uma pensadora que dá uma ênfase tão grande ao espaço público, à pluralidade, à comunicação entre os homens, não é? Mas ela admitir que em determinados momentos da história é necessário uma retração desse espaço público por uma questão de sobrevivência, né? Sobrevivência não só de um pensamento, mas também a sobrevivência física, não é? E muitos desses pensadores que ela trabalha tinham uma real ameaça da sua vida, da sua integridade física, né? É isso que eu acho muito interessante, como que ela, que dá um valor tão grande ao espaço público, admite também que existem determinados momentos que é necessário a capacidade humana de fazer essa retração, né? Já você citou aí a ligação íntima dela com Martin Heidegger, e as cartas foram recentemente publicadas. É uma relação complicada, né? Primeiro, porque ela foi aluna do Heidegger. Segundo, porque o Heidegger logo depois adere ao nazismo. Por pouco tempo, mas aderiu ao nazismo. E no final da vida ela volta a se encontrar com o mestre, né, que foi seu amante e tal, volta no final da vida a se encontrar com ele. É uma situação meio complicada, vamos dizer assim, afetivamente complicada, porque ela volta para um lugar que ela já não poderia estar lá mais, nenhuma ligação com Heidegger. Se ele é um pensador que aderiu ao nazismo, ela que é a grande perseguida, vamos dizer assim, o que combateu o nazismo, como é que fica essa situação? Nas cartas, ela revela alguma coisa disso? Ou na sua obra, ela revela alguma coisa dessa ambígua relação? Dessa dificuldade, dificuldade, né? Total. Imagina que dificuldade, o grande amor da vida dela, uma grande referência na filosofia, não é? Os destinos que os dois seguem, né, na vida a partir do fenômeno do nazismo, e como, quer dizer, parece que é um grande problema que ela enfrentou de fato a vida inteira, porque ela nunca deixou de amar o Heidegger, né? Ela enfatiza isso, que ela nunca deixou de ter o Heidegger como referência, mas por outro lado também ela nunca compreendeu a opção dele. Eu acho que não é só o Eichmann que estimulou, que causou em Arendt o desejo de trabalhar a questão do mal radical. Eu acho que o Heidegger também, acho que orientou muito o seu pensamento no sentido dessa curiosidade, dessa compreensão das opções possíveis dessa liberdade. Mas esse affair, né, Heidegger e Arendt, tem sido muito explorado pela imprensa e às vezes de forma assim, muito vulgar, né, em alguns livros que apareceram aí nos últimos tempos,
inclusive em forma romanceada, em forma fantasiada, mas a Hannah Arendt nunca deixou de tratar com muita dignidade essa experiência, apesar de ser uma experiência muito difícil de ser elaborada, ela nunca deixou de assumir isso. E ela fala, né, no fim da sua vida, em perdão. Perdão é um conceito muito importante na obra dela, né? Tanto quanto o conceito de compreensão. Ela diz que a compreensão é algo necessário, que é impossível um ser humano não tornar possíveis as experiências vividas, né? E a compreensão faz parte do que ela chama de cura posteriori. É uma necessidade do ser humano de compreender o que ocorreu com ele, as suas experiências, para ele poder continuar a viver. Se não fosse possível a compreensão, seria impossível continuar a viver depois de determinadas catástrofes. Eu acredito que o affair Heidegger, no tempo, ficou para ela como uma dessas coisas difíceis de ser compreendidas. Mas o perdão tem um detalhe, que o perdão não é o esquecimento. Pelo contrário, né? Qualquer que seja a ação de outra pessoa que eu perdoasse, mas eu nunca poderei esquecer que aquela ação foi realizada. Né? Eu posso, no caso do perdão, eu posso cessar de odiar alguma pessoa pelos atos cometidos, etc. Mas eu não poderia esquecer que aquela pessoa cometeu alguns atos. Né? Eu acho que o perdão, segundo ela aí, segundo a Hannah Arendt, é no sentido da compreensão. Sim. Mas sem esquecer que, ou sem apagar o passado. Sem apagar. Já que o passado, né, nada poderia fazer, nem Deus poderia fazer com que o passado não tenha sido passado, tenha acontecido alguma coisa no passado. E dentro dessa ideia de compreensão, desse resgate da explicação das causas, ela concede um espaço ao mistério. Existem determinados aspectos que jamais vão ser compreendidos. Eu acho que tem aí um lado religioso muito forte no pensamento de Hannah Arendt. Porque o mistério seria coisa incompreensível, né? Seria esse espaço aí de que inatingível, não é? Interessante essa ideia de compreensão, porque não é uma ideia onipotente, que é possível compreender tudo. Existe um espaço que é inatingível pela capacidade humana. Vai daí também, encontra-se aí também um aspecto interessante do seu pensamento, que é a própria crítica à racionalidade da filosofia moderna. Não é? Não existe essa possibilidade de, através da racionalidade, o homem dominar tudo. Existe um espaço que ele jamais vai conseguir penetrar. E o terror, por exemplo, o mal seria um desses espaços que estariam a possibilidade, ou não, a impossibilidade de compreensão? Possivelmente. Acho que sim. Muito bem, nós terminamos por aqui, agradecendo a Nadia Suck por essa conferência sobre a filósofa alemã Hannah Arendt e a banalidade do mal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês.